Olá, marceneiros! Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Rebelato. Seja bem-vindo, sou o Vitor Hugo. Deixa eu só ver se o meu áudio está funcionando aqui. Bem-vindo a mais uma live. Não, vou ter que usar o microfone aqui pertinho. Seja bem-vindo aí, marceneiro. Hoje nós vamos bater um papo com nossos marceneiros. Hoje é o Café com Marceneiro. Essa noite a gente bate um café com marceneiro. Tem que ver, cuidar aqui. Se eu tiver com o microfone meio ruim, pessoal, vocês me avisam, tá? Mas seja bem-vindo, e nessa live aqui a gente sempre bate um papo com o marceneiro, com um ex-aluno meu do método Marcenaria 2x. Também a gente fala com especialistas sobre marcenaria. Hoje a gente vai bater um papo com o marceneiro. Ele vai chegar um pouquinho atrasado aí, mas nós vamos batendo um papo aqui. Tem um assunto bem interessante para tratar com vocês. E hoje o tema que eu vou falar com vocês é algumas perguntas que eu já coloquei aqui para vocês. E também vamos falar sobre lucro versus faturamento. Vai ser um tema bem interessante. Então seja muito bem-vindo. Esses vídeos são patrocinados pela UD Empresas, que é revendedor da Sermag. Então, marceneiro, se você quer itens de qualidade com preço excelente, é na UD. Lá tem acessórios, ferragens, dobradiças, materiais para usar dentro dos nossos móveis com alta qualidade e itens que facilitam o nosso dia a dia. Tem até uns gabaritos muito legal, treina, um monte de coisa top. Então visite o site da UD, tem no meu perfil aí. E essas lives aqui são a semana de aquecimento para a Semana Marcenaria 2x, que vai acontecer do dia 6 a 12 de março. Se inscrevam no link na minha bio para vocês receberem as notificações da semana, onde eu vou mostrar como que você, marceneiro, vai aumentar a produção lucrando 2 vezes mais com a sua marcenaria. Sem ter que se matar de trabalhar mais por isso, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Trabalhar mais, né? Então sejam bem-vindos, vão dando boa noite aí, Frederico, 100%? Legal, obrigado pelo feedback. Neris, boa noite, meus amigos. Eduardo... o Rafael Morim aí, ó, o Enzo. Pessoal, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão mandando pra mim aí que eu vou ter o prazer de responder pra vocês, tá bom, meus amigos? E marceneiros, eu queria comentar com vocês hoje um pouco, antes do marceneiro aí convidado chegar, sobre lucro versus faturamento. Uma coisa que a gente sempre bate muito nessa tecla, porque muito se fala sobre o faturamento da empresa, sobre faturar ela, vender bastante. E eu aqui no meu perfil, uma coisa que eu diferencio muito do que as pessoas em geral falam é a questão do lucro. Eu sempre falo entre o lucro 2 vezes mais da sua marcenaria. Por que eu bato tanto nessa tecla, marceneiro, quando eu falo no lucro da marcenaria? Por que é tão importante? Porque o lucro tem uma ponte muito distante do faturamento da empresa. Porque muita gente pode falar, pode vender essa ideia de que você tem que estar faturando, tem que bater meta de faturamento, tem que você estar lá vendendo um monte para você faturar bastante. Só que uma coisa que eles esquecem é que faturamento não é lucro. Faturamento não é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é lucro. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, marceneiro. Nós temos aqui lucrar. Faturamento o que é o faturamento? Faturamento é o bruto, é o quanto você vendeu, é quanto você colocou tudo dentro da sua marcenaria, mas não significa que você está lucrando dentro da sua marcenaria. Por isso que para você ter uma produção que lucre, é muito importante você focar em lucro e não focar em faturamento, que é muito diferente uma coisa da outra. Como diz o Rafael aí, ó, vender muito não é sinônimo de lucratividade. Eu vendia mais de 100k por mês com 4 funcionários fixos, quebrei. Prova clara de que faturamento não é lucro. E tá aí, ó, pessoal. É exatamente isso. Faturar não é você estar lucrando. E é por isso que é muito importante nós estarmos entendendo como está o faturamento e o lucro da nossa marcenaria. Porque como o Rafa falou aí, ó, pessoal, só porque você está lá faturando 100, 200, às vezes você até segue algum marceneiro aí que talvez fale como é que está o faturamento da marcenaria dele, ou às vezes você até olha o faturamento da minha empresa. Poxa, o Vitor lá faturou tantos mil no ano. Poxa, no último ano ele com 2 marceneiros faturou $500 mil. Que legal! Mas quanto que eu lucrei com isso? Quanto que aquela marcenaria que você... Olha, o cara faturou 4 milhões no ano com a marcenaria dele. Mas quanto que ele lucrou com isso tudo? Quando a gente fala em faturamento, a gente tem que pensar em tudo que está envolvido embaixo disso da marcenaria. Quanto que ele tem de funcionários, como falou ali o Rafa, né? Tinha 4 funcionários. Quanto ele está pagando disso? Às vezes tem vendedor em cima disso. Os custos fixos que está envolvido com aluguel, luz, água, impostos. Tudo isso aqui, ó,
ele tem que estar incluso no faturamento. E às vezes esse faturamento hoje é muito grande, porém o lucro é baixo. E é muito diferente isso. Porque às vezes você está lá faturando, pô, que legal, faturei 400 mil reais no mês. Só que qual que é o lucro disso? E olha, sinto lhe informar, marceneiro, mas se você não tiver uma média de 30 a 40%, 30 a 40% de lucro na sua marcenaria por ano, você está trabalhando de graça. Tá bom? Se você fizer as contas do ano e você não tiver 30 a 40% de lucro lá no final do ano, no mínimo, você está trabalhando de graça e você está fadado a quebrar. Então é muito importante você estar fazendo esse cálculo para você não ter prejuízo no final do ano. E não sou eu que estou falando isso, é o Sebrae, tá? O Sebrae, um órgão do governo, um órgão acho que é privado, não lembro se é privado ou público, mas eles fizeram esse cálculo com as empresas do Brasil e se você não tiver essa média de faturamento, pode fechar a tua empresa e trabalhar de funcionário, que você vai ganhar mais dinheiro. Então é muito importante sabermos essa diferenciação para nós não termos quebra. Olha só, o Rafael, hoje sozinho e terceirizando tudo, o lucro é muito maior. O terceirizar tudo é somente corte e fita, montagem por minha conta. É isso aí, ó. Você está tocando a sua marcenaria e está tendo lucro, que é importante. E o Genilson, que é o nosso marceneiro aí, ó. Nós vamos bater um papo? Vamos conversar com ele. Vamos falar sobre terceirização hoje também, hein? Marceneiros, vamos falar sobre terceirização, sobre prazo de entrega, sobre formas de orçamento. Genilson, boa noite, tá me ouvindo? Fala, Vitor, boa noite, tô sim. Ô, rapaz, aí, tá me escutando? Tô te vendo? Tudo certo? Tudo certo. Que legal, seja bem-vindo aí, Genilson. Tava Obrigado. batendo um papo aqui já com o pessoal. Mas vamos lá, cara, se apresenta aí pro pessoal. Quem que é o Genilson, de onde você é, quantos anos de marcenaria você tem? Boa noite, pessoal, meu nome é Genilson, eu sou de Juruáia, interior de Minas Gerais. Próximo a Ribeirão Preto aqui, mas já é do lado de cada divisa de Minas aqui. Legal. Guaxupé, Alfenas, a cidade que eu moro é pequena, a cidade maior aqui perto é Alfenas, Poste Caldo, o pessoal conhece mais. Quantos habitantes tem a cidade aí? Aqui, em torno de 12 mil habitantes. Meu, bem pequena mesmo, hein? É pequena, só que assim, com um número muito grande de marcenaria. Aqui, pra você ter uma ideia, tem 8 marcenarias, contando com a nossa. Caramba, tem uma marcenaria para cada 1000 habitantes. É surreal, assim. Só que o pessoal trabalha muito na região, né? Porque são várias cidades perto aqui. Aí o pessoal trabalha bastante na região. Eu trabalho com marcenaria aí 8 anos já. Legal. Há 2 tocando a minha própria marcenaria. Que foi assim, meio que no susto, que eu era funcionário, o antigo dono, do dia pra noite, cansou. Tava a marcenaria muito bagunçada, muito prejuízo. Ele, do dia pra noite, desistiu. Só que eu tinha estrutura muito boa. Entregou para você. Barracão. Ele tinha estrutura muito boa, barracão, maquinário. E ele me ofereceu, falou, ó, você quer assumir, eu arrendo para vocês. Na verdade, tinha eu e mais um sócio, eu arrendo para vocês. Só que assim, eu tenho um X serviço para entregar. Vocês entregam esse serviço para mim, eu pago mão de obra para vocês entregar, eu forneço material. E vocês entregam, depois vocês tocam o barco. E aí a gente pegou esse sócio, faz aí uns 8 meses meu sócio saiu. A gente teve um desentendimento, ele saiu e eu já tô sozinho. Tá tocando sozinho, então a empresa então foi menos susto aí. Foi. Do jeito que deu. O jeito que caiu no colo, a gente foi indo meio sem saber e foi aprendendo. Sim, a parte de marcenaria a gente já sabia. Sim. Então, assim, eu tinha 7 anos de marcenaria, assim, já sabia bastante coisa. Mas aí, eu falo assim, isso é o mais fácil, né? Você montar, você fazer o móvel mais fácil. Administração, vendas, aí vai ficando complicada a coisa. É o que eu sempre falo, né? Marceneiro a gente é. Só que tem uma diferença a gente ser o dono da marcenaria, né? Quando a gente é um marceneiro, a gente vai tocando o barco, né? Vai lá fazendo móvel, produzir e tal. Agora, quando a gente pega a direção da marcenaria, é outra visão, totalmente diferente. A gente tem que começar a assumir a direção da empresa e equilibrar tudo isso, né? Que não é da noite pro dia, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. Então ela caiu nas tuas costas aí, você tá tocando a marcenaria e tá dando algumas situações aí que você quer trazer pra nós. Né? Quem nunca, né? Mas por isso que estamos aqui para aprender, né? Que bom que você topou fazer esse bate-papo. E tu até tinha mandado umas perguntas para mim, mas faz aí as perguntas que você tinha feito pra gente ir conversando hoje, Genilson. Primeiro sobre a terceirização. Se tem aí
a forma certa de começar, porque assim, ó, igual eu falo, a gente que é do interior, então a gente compra material tudo em São Paulo, né? Tem um ou dois fornecedores do estado de Minas, mas os fortes mesmo, Gemad, Mestre Marceneiro, vem de Ribeirão Preto. Uhum. E assim, eles oferecem o corte de fitamento de borda, essa parte aí de terceirização. Só que assim, a limitação minha era tanto que eu nem tinha pensado nisso até começar a ver suas lives e tal. Legal. Hoje que eu fui cotar ali um projeto que a gente fez para mim ver se é viável fazer isso por questão de custo. Eu não tenho nem noção de quanto que é, se vai dar diferença aqui na minha região. Porque, igual eu falo, como tem muito marcenaria aqui, a concorrência é muito grande. Então, assim, se o meu custo subir muito, eu não consigo trabalhar. Aí, assim, eu nem, aí hoje que eu fui na Gemad, mandei mensagem pro vendedor e tal, ele me passou a planilha para me preencher com. Que aí eu vou passar por meio de peça, né? X peça, tal Sim. tamanho, e ela vai me passar o orçamento. E assim, onde que a gente tem que tomar cuidado para não errar, precificação disso. E esse, É, assim, esse é meu. seria Minha... a tua maior dúvida, né? A primeira coisa que eu posso te alertar é a terceirização. Eu vou tentar ser o mais direto e breve possível, porque, cara, isso aqui é papo para algumas horas. Mas eu quero te ajudar já a fazer isso. Terceirizar. Quando a gente fala sobre terceirização, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por causa que às vezes o pessoal vai muito afobado na terceirização, porque começa a ver que ela pode ajudar na marcenaria, né? Porque imagina, você está produzindo aí, eu, por exemplo, eu estou produzindo aqui na empresa, e aí tem uma outra empresa fazendo os cortes para mim. Pô, cara, isso é legal, acelera pra caramba. Por causa que eu estou cortando aqui, tem outro cortando lá. Só que a gente tem que entender essa parte da precificação, porque às vezes ele vai ter um custo um pouco mais elevado do que a minha produção interna. Então eu vou ter que calcular o quê? Os cortes, o frete da entrega, e ainda eu tenho que cuidar com a qualidade do corte, que é muito importante também, porque às vezes tem empresas que fazem o corte, mas a gente não sabe como é que é feita essa entrega, né? Como é que é feita essa qualidade. Então você tem que tomar cuidado com isso, com a qualidade. Mas só que o corte e, claro, o preço vai ser muito mais importante para nós, porque eu vou ter que colocar ele diretamente no meu orçamento, né? Então, você, quando for fazer o seu próximo orçamento, você pode fazer uma comparação. Quanto que ia custar cortar aí dentro da sua empresa, que aí já é um outro papo para você, que você já tem que estar sabendo, tem que estar ligado na precificação, e incluir na terceirização. Porque lá na terceirização vai ser fácil você saber o preço. Eles vão te passar o preço de todos os cortes, né? Eles vão passar o corte, a fitagem, tudo mais. Só que daí você tem que saber na sua marcenaria quanto que ia custar fazer aí dentro. Então, por exemplo, você vai fazer lá um preço. O móvel que ia custar na sua marcenaria ia custar 3.500 para passar todo o custo final. Só que você fez um orçamento da terceirizada e deu 4.000 reais. Ah, cara, deu mais caro. Será que deu ruim? Não vai valer a pena. Só que aí você tem que começar a pensar nos prós e nos contras da terceirização. Prós. O que é vantagem para mim? Tempo de corte. Eu não vou precisar colocar um marceneiro para cortar lá na esquadrejadeira. Eu não vou precisar gastar energia da minha serra e a fiação da serra para fazer isso. Eu não vou gastar os insumos da minha coladeira e do meu marceneiro para fazer usinagem e para fazer todo o trabalho. Então não é só o custo do corte, é todo o tempo envolvido. Tá Seria um entendendo? levantamento do custo real disso, né? Da produção disso. Corte, Isso. fitagem, o erro, né? Às vezes a gente acaba errando. Os erros. Então, às vezes não tem como a gente mensurar tudo isso. É como a gente chama o custo invisível que está dentro da nossa produção. E às vezes, esse 3.500, no final das contas, colocando tudo na pontinha do lápis, isso aqui vai ser muito mais caro. Vai ser mais caro. Só que a gente não vê isso, né? Lá na terceirização, ele dá um preço real. Então, por mais que saia um pouquinho mais caro fazer isso, a gente vale a pena fazer a terceirização. Só que aí vem os contras, o que eu falo e eu alerto muito. Eu tenho um treinamento que eu ensino como terceirizar, como utilizar a terceirização e agregar na marcenaria. Eu uso a terceirização e incentivo meus alunos a terceirizar. Só que eu sempre falo para eles tomarem cuidado. Por causa de quando eles começam a ver o benefício disso, começa a meter o louco. Não, vou terceirizar, eu vou fazer aqui, começa a fazer e começa a vender mais. Não, calma, vai com calma. E é por isso que eu quero te alertar, você ir com calma. Quando você utilizar a terceirização, conciliada à tua produção, comece a organizar primeiro o que você tem hoje, a sua marcenaria, os seus processos. A gente conversou isso outro dia, né? Converse, entenda os seus processos produtivos, os prazos que você está dando para os seus clientes,
o que você está pegando de venda para quando você terceirizar, ele chegar e incluir na sua produção. Porque, olha, cara, você vai ter uma produção dando prazo para o seu cliente. 30, 60, 90 dias, beleza. Só que você pensa, não, eu vou terceirizar um desses móveis. Só que quando eles chegarem, eles vão chegar muito rápido. Às vezes vai chegar aí no meio de uma outra produção. E aí você vai ter peças paradas, não vai saber a hora. Então você tem que entender o seu processo de produção, os prazos que você está dando para os seus clientes. E aí quando você terceirizar, inclui no meio. Aí olha, pai, então essa aqui é para 30 dias, então essa de 30 dias eu vou colocar ali no meio uma de 45 dias. E aí eu terceirizo, monto, entrego no caso do cliente e aí eu produzo na minha marcenaria. É um método que eu chamo, é um método exclusivo que eu criei, que é o M33M. Que é um método de marcenaria e terceirização ao mesmo tempo. Então você consegue tipo assim, trabalhar as duas em paralelo. As duas trabalham junto, a terceirização e a minha produção no caso, né? Tipo, a terceirização é uma coisa e a produção é outra. Não, tudo trabalha junto no caso. Isso, as duas têm que estar trabalhando junto para você poder aumentar a produção e assim ter mais lucro. Porque senão você vai estar uma trabalhando em cima da outra e você tem duas prejuízos. Porque a gente tem que lembrar que a gente vai ter que pagar terceirizada, né? Então a gente tem que ter dinheiro em caixa para poder pagar. E eles não vão ser que nem o cliente, que vão esperar, vai pagar. Não, vai ser um fornecedor também para ti. Ele vai fornecer a chapa cortada e o valor é mais alto. Então a gente já tem que estar equilibrando o financeiro da marcenaria. Só deixa eu ver aqui o comentário do pessoal antes de eu te permitir aqui, ó. O Sidney, boa noite, Sidney, seja bem-vindo aí. Pessoal, vão entrando aí na live, mandando suas perguntas. Estão conversando com o Genilson de Minas. Ó, sobra de fita é o que mais acontece. Quando fazemos ripado, por exemplo, amadeirado tem acesso a rolos de 300 metros e de desperdício é menor. Também é um jeito de facilitar, sem contar a facilidade para orçar. Para quem faz projeto Promóvel como eu, depois da configuração inicial, você consegue importar tudo para o Corte Cloud e ver exatamente o custo do MDF, fita e corte. Também dá para fazer desse sistema também. Isso é interessante, Genilson. Quem utiliza o Corte Cloud é uma plataforma de terceirização. Você consegue encontrar centrais de serviço na tua região e centrais que são de alta qualidade. E é gratuito o Corte Cloud, que você pode utilizar e encontrar. Só que ele é um sistema bem completo e bem complexo, né? Tem várias usabilidades ali dentro e tudo mais, que se eu for entrar em detalhes aqui, vai ser horas. Mas dá uma olhadinha, dá uma pesquisada depois, e ele é muito bom para utilizar isso, né? Eu utilizo, por exemplo, o plano de corte na mão, eu coloco lá nessa plataforma e eu mando para a empresa de corte, né? Então, é bem simples. Faz o plano de corte na mão, como você faz, né? Bem raiz, né? Faz lá, tira as peças e tal, manda para eles terceirizam e mandam para você. Só que isso é muito simples de fazer. Só que, como a gente está falando aqui, pensamento de dono de marcenaria. Vamos lá, Genilson. O dono de marcenaria, ele não vai simplesmente mandar o plano de corte, se livrar das peças e esperar chegar e montar. Nós temos que gerenciar esse sistema. Que hora? Lembra as 4 perguntas? Você assistiu minhas lives? Qual que é as 4 perguntas que a gente tem que se fazer? Por quê? O que, como e quando. Cara, isso aqui, como dono de marcenaria, a gente tem que se fazer o tempo todo e eu vou falar isso aqui 1 milhão de vezes para quem está me assistindo. Por que eu vou terceirizar essas peças? Porque às vezes você vai ter um móvel aí que não precisa ser terceirizado. Você podia estar fazendo a sua marcenaria e ganhando muito mais dinheiro. Às vezes um banheirinho pequeno, pô, por que eu vou terceirizar vou gastar 500 conto para terceirizar se eu podia estar fazendo aí? É esse o pensamento de dono de marcenaria. Isso que é organizar os processos produtivos. Você entender que um banheirinho você ganha dinheiro, às vezes um roupeiro você não ganharia tanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar esse projeto e esse outro eu vou mandar vou mandar para terceirizar e esse eu vou fazer na minha marcenaria. Então tem funcionários aí na tua marcenaria? Sim, eu tenho 3. 3 funcionários. Aí, isso, é o montador e 2 ajudantes. No caso, um fica comigo na produção e um sai para ajudar na montagem. Legal. E hoje essa produção é 100% dependente de mim. Então, assim, eu que faço o plano de corte, o rapaz que fica dentro comigo ele é ajudante. Então, assim, ele ajuda a montar uma gaveta, ele faz a montagem mais simples, mas o corte no geral eu que faço. Portas, medidas de porta, gaveta, relação para produção, tudo eu que faço. Legal. E aí eles fazem um corte simples mesmo. E tem um montador que entrega pra gente. Ótimo, você tem uma boa equipe, cara. Pô, tem um montador, É uma estrutura assim, o legal de trabalhar, o custo não é tão alto. A gente chega a ter 6 funcionários, só que assim, um custo muito alto, a produção é muito baixa. Hoje, com bem menos pessoas, a gente produz praticamente o mesmo tanto. Bem menos dor de cabeça, a qualidade melhorou 100%.
Porque aí eu ficava naquela loucura. Tinha que sair para atender cliente, tinha que voltar para ajudar a conferir as peças. Às vezes eu atrasava na montar, tinha que sair para ajudar a montar. E tudo pela metade. Tudo pela metade e correria. ficando aquela maravilha. Ao que você entregava na casa do cliente, era só reclamação. Olha aí. Então, assim, Então, aí eu... que bom que você conseguiu identificar esse sintoma e corrigi-lo. E é por isso que eu falo para você que utilizar a terceirização, ela não resolve o problema. Ela tem que agregar. Então, quando você utilizar a terceirização na sua marcenaria, pense nisso. Como é que ela pode agregar na minha produção? Porque você não pode simplesmente pegar e produzir aí, terceirizar uma cozinha inteira e deixar a tua serra parada quando chegar as peças. Aí o teu marceneiro ou você fica parado, todo mundo em cima de peça lá perdido. Você tem que conciliar ela e equilibrar a produção com terceirização. Entende? Um exemplo assim prático, a gente tem muito intercalado isso. A gente tem serviços grandes e tem os pequenos. Tudo marcenaria assim. Talvez terceirizar essa parte maior, ela falou, guarda-roupa, é uma coisa mais que mais é corte mesmo, guarda-roupa, cozinhas maiores, e os pequenos, igual no banheiro, às vezes essa parte de painel ripado, não sei se fica caro, se seria viável. Terceirizar essa parte é uma coisa que demanda muito tempo aqui dentro e a quadra nossa manual, então assim, é uma coisa que demanda tempo, você tem que ficar em cima por causa da qualidade. Terceiriza essa parte assim, que me toma o meu tempo, que aí só mais tempo para mim controle de qualidade, conferir vender o serviço, cliente, tudo mais. vender cliente. É isso mesmo. Essa é a ideia. Você vai ter que estudar a sua empresa, a sua marcenaria, para você entender o que você pode ou não terceirizar. Porque, às vezes, você terceirizar as portas de um roupeiro, por exemplo, às vezes se torna muito caro. Então, então não vou terceirizar. Você vai ter que ir entendendo a sua produção para você conciliar ela. Né? Nesse primeiro momento, o que eu falo para você? O que você precisa pensar quando vai terceirizar? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e tentar ver os valores que caibam no seu orçamento. Porque às vezes você vai pensar, vou terceirizar um ripado aí e tal. Pô, mas vai sair uma cacetada para terceirizar, vai ser muito caro. E aí o teu cliente não vai gostar, vai sair muito caro o preço. Aí você pensa, terceirizar não resolveu. Mas não é que não resolveu, é que você não soube às vezes equilibrar o terceirizado com a sua produção. Então faça o cálculo bem certinho, porque o que eu falo, você já tem uma marcenaria, você tem todo o maquinário, você tem toda a estrutura e tem funcionário. Você consegue fazer isso aí 3, 4 vezes mais. Só que precisa utilizar ela a favor da sua produção. Porque para você não sobrecarregar a produção ou a terceirização. E aí você acaba ficando na mesma. Não, manda tudo terceirizar, aí beleza, você se tornou uma marcenaria que é terceirizada, 4.0, não tem problema. Só que você nunca vai aumentar a produção e ter mais lucro, entende? Aí você vai ter as duas, uma empacando a outra. Ó, Rafa ali, ó, eu perco vendas justamente de gabinetes pequenos, porque não tenho mais maquinários e fica inviável terceirizar. E respondeu a tua dúvida. Porque, infelizmente, ele não tem mais maquinário, porque o Rafa ali, a história dele é bem interessante, é um pouco triste, mas eu não vou contar aqui, né, porque é uma história pessoal e ele confiou em mim, mas ele teve muito problema na marcenaria dele por causa disso. Teve um faturamento gigantesco, só que ele quebrou a marcenaria, tinha um monte de funcionário, faturava um monte, aí teve que vender todo o maquinário para pagar as dívidas, hoje ele está sobrevivendo à terceirização. Só que a terceirização limita a produção, porque aí fica muito caro. Então olha o poder que você tem na mão, Genilson. Você tem a tua marcenaria e você pode aumentar muito mais na terceirização. Mas, por favor, utilize com consciência, utilize ela para você agregar. E espero que isso aqui que eu estou te passando te ajude a ter um direcionamento. Beleza? Com certeza. Deixa eu só ver aqui que mais alguém entrou aqui. Ah, tá. Ele falou ali sobre a Leoplan também. Tem vários sistemas de terceirização, tá? Que dá para ser feito. Cada lugar tem um. Pode abrir se quiser. Outra hora, Rafa. Você ainda tá me devendo bater um papo com o marceneiro aqui também. Quem quiser, ó, pessoal. Estamos batendo um papo com o Genilson aqui, lá de Minas. Se vocês não me seguem ainda, segue aqui, ó. Se quiser seguir o perfil dele, a marcenaria dele também. Vai me seguindo aqui. Quem quiser bater um papo comigo ao vivo, manda mensagem para mim. Curte esse vídeo aqui pra gente ajudar cada vez mais marceneiros. Ó, 100% 4.0. Então, o 4.0 tem essa limitação, não conseguir produzir. Mas você que tem a marcenaria, que é a nossa a 2.0, né? Que é marceneiro e dono de marcenaria, tem que ser 2 pessoas ao mesmo tempo, nós temos que colocar ela para ajudar nós. Deu para te responder mais ou menos essa questão da terceirização? Não, tranquilo, esclareceu bem. Legal. Tem mais alguma pergunta aí? Manda para nós. Hoje eu tenho, assim, é um gargalo muito grande nosso aqui, a minha mensuração de produção.
sei, fez falta de experiência aí. Mensurar. Um exemplo, eu ponho lá no orçamento 3 dias e gastar 4. Uhum. Aí eu saio perdendo no valor, no orçamento, porque o valor do dia, da marcenaria é mais caro, você acaba perdendo ali. E principalmente é a questão da entrega. Porque assim, vai acumulando, né? Se eu errei um dia em um, erro mais um no outro, aí tipo, o serviço que era para entregar dia 10, eu estou entregando dia 15, dia 20. E aí atrasa o Cara, pagamento, atrasa tudo. é. Isso é uma coisa que não é novidade. Cara, eu sofri muitos anos com isso, tá? Muitos anos. Você tem 2 anos que está administrando marcenaria. A gente está administrando a marcenaria aqui, 19 anos vai fazer agora em abril, 19 anos. E a gente ficou muitos anos, mais de 14 anos sofrendo com prazo e tudo mais, e dívidas, e cara... na Semana Marcenaria 2X, assista ela, por favor. Eu vou contar um pouco mais sobre essa história, sobre a treta toda que deu aí, a dor de cabeça que a gente teve, e por que eu trago tanto isso pra vocês, marceneiros. Porque eu não gosto e eu não quero ver os marceneiros que me acompanham, e você também, sofrendo isso. Porque tu tá com 2 anos de marcenaria, e daqui uns 3, 4 anos, isso vai se tornar pior, tá? Se você não começar a corrigir isso. Porque a gente achou que é normal atrasar um pouco, errar uma coisa ou outra. Só que esse normal começou a se tornar comum. Isso começou a se tornar um vício. Sempre prazo em cima de prazo. Cara, tava dando dia 20, tava aquela loucura. Falei hoje de manhã na minha live, né? Aquela loucura. Meu Deus do céu, tá chegando o prazo, tem que fazer tudo correndo. Pegar o vidro lá e sair correndo atrás de fita. E aí marceneiro se atropelando, um em cima do outro, para poder entregar. Então uma coisa que a gente fez, que, cara, zerou erros nossos. E que não é da noite pro dia, isso vai levar alguns dias, até meses para você corrigir isso, cara. Cronometre o prazo de produção. Cronometre. Se eu perguntar agora para você, Genilson, quanto tempo você leva para cortar uma chapa de 15 milímetros branca? Tu sabe me dizer? Não, exatamente não. Né? Porque ninguém faz isso. Eu não fazia isso. Ninguém faz. E dificilmente alguém sabe o tempo que leva. Eu sei quanto tempo leva para cortar 4 gavetinhas. 4 gavetas ali para fazer um gaveteiro. Hoje de manhã eu cortei 2 balcões de 1,66 m, 2 balcões. 4 portas eu vou fazer, e vou fazer aquele estofado na frente com 2 prateleiras. Eu levei 35 minutos para fazer eles. Cortar, fitar... Esse cronometrar é realmente pegar o relógio, ó, tô começando agora, 30 minutos, você anota, fazer um banco de dados ali, seria? Ó, guarda-roupa de 1,5 m por 2,70 eu gasto tanto tempo, vai anotando. Vai anotando. Pega uma chapa branca aí, ó, pega um canetão desses aqui, que nem eu tô fazendo. Isso aqui é uma chapa de alto brilho, essa aqui que eu tô usando. Não é nem um quadro negro, né? É uma chapa de alto brilho e um canetão. Tu deve ter, muito marceneiro tem. Pega lá dentro e marca. Você tem 3 funcionários, melhor ainda. Pega o teu ajudante e vai lá e, ó, cara, vamos fazer um esquema aí, ó, me ajuda. Eu vou começar a cortar, dá uma olhada em que hora que é. Não precisa pegar ali o cronômetro e clicar. Ó, 9h15, beleza, vamos cortar. Pega vocês dois, já que você tem um ajudante. Ó, eu e meu ajudante levamos 20 minutos para cortar uma chapa. Quanto vai para a segunda chapa? Ou um roupeiro, ou uma cozinha, não interessa. Cronometre o tempo. Porque isso aqui, cara, daqui para frente, e olha só o quanto isso aqui é crucial para a produção da sua marcenaria. Porque com o tempo, você consegue entender quanto você vai gastar para produzir um móvel. Porque isso está incluído diretamente no nosso orçamento, por causa que aí você vai poder colocar no orçamento quanto tempo você leva para produzir ele, você vai saber quanto tempo você dá de prazo e quanto que você vai custar a sua produção. Porque atraso e tempo também é custo fixo, né? Quanto que custa o meu tempo? Quanto que custa eu fazer isso? Quanto que custa o meu funcionário ir daqui até na casa do cliente montar um móvel? Ah, mas eles levaram um dia para fazer. Legal, mas só que às vezes eles podiam ter feito isso em meio dia, né? E eu orcei que eles iam levar às vezes um dia e meio. Aí fica aquela correria, às vezes sair cedo para montagem, não dá tempo, já sai mais tarde. Aí tem que ficar até mais tarde, senão tem que voltar no outro dia. E aí o custo vai lá em cima. E olha só, o Ney falou ali, ó, qualquer distração atrasa. E qualquer distração realmente atrasa. Às vezes isso não acontece. Dono de marcenaria, você que está me assistindo, além do Genilson, você não tá lá assim, de boa, cortando feliz da vida. Hoje a produção vai alavancar, de repente chega um tiozinho lá. Ô, fulano, me faz um orçamento de uma cozinha. E fica uma manhã inteira decidindo chapa e contando história, porque ele fez cozinha, porque daí a casa dele tá em construção.
e perde a manhã inteira e você tem que dar atenção para esse cliente. Porque ele foi lá visitar a sua marcenaria. E você tem que parar a tua produção para fazer isso. Ou tá lá produzindo e faltou uma chapa ou faltou uma caixa de parafuso. Porcaria, tenho que ir lá comprar a caixa de parafuso para terminar. Já atrasou. Só que aí é que tá o ponto. Não é essa distração que vai acabar com a minha produção. Se eu tô sabendo que eu tô cronometrando isso aqui, quando acontecer uma distração e um problema, eu consigo compensar na hora que eu tô fazendo o meu orçamento e minha produção. Porque eu sei que eu levo 1 hora para produzir uma cozinha, então o que eu vou fazer? Se eu levo 1 hora, então para produzir uma cozinha, eu vou colocar no meu orçamento. Lá, quanto custa a minha hora e tudo mais, eu coloco no orçamento. Beleza, R$150 para colocar no meu orçamento. Só que aí aconteceu algum problema. Minha serra estragou, meu funcionário se machucou, até o Rafa falou ali, ó, que tem o funcionário fixo não cumpria prazo estipulado e ficava uma bucha. Acontece. Funcionário, ou até mesmo nós, às vezes acontece de ficar doente, e nós passamos por uma pandemia e tal, eu fiquei quase 5 dias de molho em casa, porque eu não podia sair de casa, minha produção parou. Então o que eu ia fazer? Só que quando eu sei que eu levo essa hora para produzir, aí eu vou compensar ela nos meus orçamentos. Eu, por exemplo, hoje, se eu quiser sair agora e ficar uma semana com a marcenaria parada, não tem problema. Por causa que nos meus orçamentos, nos meus faturamentos, eu sei que eu não preciso trabalhar das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, estar trabalhando lá em cima da serra, produzindo, cortando, entregando móvel para poder ganhar dinheiro. Por causa que não é a produção que me dá dinheiro. É eu saber que a minha hora dá dinheiro. E às vezes eu trabalhar 2 horas por dia vai me dar dinheiro. Só que às vezes a gente não tem essa noção. Mas a gente esquece isso. A gente acha que tá o funcionário cortando, trabalhando, produzindo, entregando móvel que dá dinheiro. Mas não é. A gente saber que, opa, a minha hora tá muito barata, então eu vou ter que aumentar o meu preço da minha hora para poder colocar no orçamento. Só que como é que eu vou aumentar o preço da minha hora se eu não sei quanto custa a minha hora? Não é verdade? Ou eu não sei quanto que eu estou demorando para fazer. Então a gente tem que calcular para saber a hora, para colocar o valor nela e a gente poder incluir os nossos orçamentos. Faz sentido isso para você? Entende isso? Essa questão de você entender a hora? É uma coisa puxar assim, outra, né? Puxar na outra. Para você ver como que é simples de aplicar, mas não é uma coisa tão... É fácil de aplicar, mas não é tão simples. Não é uma coisa assim... Porque às vezes teste, a gente... testando e... faz, cara, 3 anos que eu tô... Desde quando eu comecei, eu sempre falo isso, 3 anos que eu comecei a pegar e tentar entender por que minha empresa estava patinando. Foi 3 anos aplicando, 3 anos estudando. Isso que eu tô falando aqui para vocês, eu sempre falo, né? Tem mais de 50 lives redigidas que eu cataloguei e tudo mais. Isso aqui é um ponto, é só um ponto de todas as cabeçadas que eu dava. Teve época que eu trabalhava 7, 8 horas da noite lá achando que eu tava bombando, né? Porque minha empresa ali vai vender um móvel lá de 80 mil reais. Nossa, faturei. Cadê os 80 mil reais no final do ano, no final do mês? Onde que foi? Não vi o cor de dinheiro. E aí, simplesmente, estava lá patinando, dando cabeçada, até eu entender que eu precisava entender por que minha hora não estava valendo o que eu estava produzindo. Ou pior, o meu marceneiro, eu pagava para ele, mas não produzia o que estava sendo pago. Era uma bucha, cara. Entende isso? Ó, o Sidney, todo dia tem um abençoado. Sempre tem um que vem lá. Outro dia veio um senhorzinho aqui para fazer pro meu pai a cadeira, a tampa da cadeira. Fazer tudo arredondado. Ai, por favor, faz. E meu pai, não, faz. Aí meu pai fez lá na sexta-feira que não trabalha, daí ele fez. Beleza, Genilson? Deu para entender? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Pode mandar. Não, tranquilo. Ultimamente, sim... Porque assim, quando eu tinha um sócio, eu ficava muito pouco na produção. Então assim, tomava conta, ele era marceneiro também, eu fazia só os planos de corte, ele fazia. E assim, depois que ele saiu, ficou um funcionário que fazia os cortes pra mim. Assim, estava aprendendo, mas já fazia, eu já não ficava tanto aqui. Aí eu, no começo do ano também, dispensei ele, não estava compensando. Aí agora sim que eu tô começando a entender aprofundamento. Porque aí eu tô na serra e eu falo, nossa, mas eu calculei errado esse tempo aqui. Essa semana passada mesmo. A gente fechou uma adega e ela era daquelas em X, sabe? Eu nunca tinha feito daquela, fez quadradinho, daquela eu nunca tinha feito, né? E basei, falei, o meio dia de serviço você faz. Eu bati um dia nele, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então assim, aí
a gente começa a ver onde tá os buracos, né? É. Então, assim, Mas aí, ó, é aqui tá errado. fazendo e é fazendo que se aprende. Às vezes a gente fica com medo de fazer um serviço, que nem, por exemplo, a gente pegou um serviço de um arquiteto agora, uma casa gigantesca lá, é uns 15 ambientes. E o desenho, cara, sabe aqueles quartos de menina, de princesa? Uma criancinha? Eles fizeram um desenho que imita o quarto das princesas. E o quarto, ele tem um arco em MDF pintado, eu vou ter que fazer o arco, entortar o MDF, e ele é com os bolserriers em arco arredondado. Aí quando eu bati o olho, eu falei, meu, que bucha, velho. Nossa, isso vai dar muito trampo. E eu tudo Então, mas aí no caso do orçamento desse, como é que isso? você faz? Se você nunca fez? É pagar o preço, né? Você fala, eu vou gastar muito tempo, ou seja, joga um pouco a mais e arrisca. Vai ter que ser o que Deus quiser, porque eu nunca fiz uma parada dessa. Então eu vou ter que ir lá. O que eu começo a analisar? Eu começo a analisar, opa, aqui tem um armário. Um armário eu sei que eu levo um meio-dia pra fazer. Tem mais um armário, então mais um, opa, já vai um dia. Só que essa parada aqui, ó, já dá mais trampo. Então eu já sei o porquê. No passado eu fiz portas almofadadas. E o meu estilo de porta almofadada é tudo na tupi, é tudo manual, eu faço com cuidado delicado, diferenciado e tal. E eu vou utilizar o mesmo processo. Então eu bati o olho, cara, vai dar trampo. Mas aí eu comecei a analisar, não, cara, vai ser muito mais fácil do que eu imaginei. Fui lá na casa do cliente hoje, a gente ficou 4 horas tirando medida da casa dele. Tirando medida não, só vendo o projeto com o cliente e com os arquitetos. 4 horas vendo os projetos. Aí eu olhei a casa assim, eu bati o olho e até falei pro meu pai, pô, parecia ser tão difícil, né? Mas é tão simples, é só balcão, tá? O mais difícil vai ser esse aqui, o corte arredondado. E a gente já fez no passado um móvel todo redondo. Então a gente começou a analisar, cara, na verdade a gente ganhou muita grana em cima da casa. A casa do cara vale quase 2 milhões lá. E a gente vai ganhar muita grana em cima dos móveis, que a gente colocou, claro, um precinho a mais, né? Porque a gente faz aquela jogadinha, mas a gente cobra um preço justo. Então a gente pensou, cara, o que a gente vai ter mais de gasto vai ser em tempo. Então se a gente utilizar bem o nosso tempo nisso aqui, a gente vai ter muito grande, Aqui muito a lucro gente em tem cima. muito esses desafios, porque assim, aqui é. Minha cidade é conhecida como a capital mineira da lingerie, então você tem muita loja de lingerie. E o pessoal investe muito. Aqui tem até a feira, em abril, a feira. E é Legal. muito stand. Chega na época da feira, é muito stand. Aí os arquitetos esbanjam, né? Como diz. É arredondado, é ripado, é metalon. Então, assim, é bastante desafio. Então, assim, a gente já baseia nisso. Tipo assim, ó, isso aqui demora um pouco mais do que. Só que, assim, eu tenho aprendido muito de um tempo pra cá que comecei a fazer o que você falou, observar. Achar que é fácil. Tudo, eu tinha medo de achar que tudo é fácil. Isso é fácil, faz rapidinho. E não é, joga a gaveta ali e você enrola o dia aí. Não. A gente sempre tem que imaginar o pior. Eu sempre tenho isso. A gente tem que imaginar o pior. Olha, se der algum problema, se faltar o material, então a gente tem que calcular o tempo. Eu levo meia hora para fazer isso aqui. Eu levo meia hora para fazer esse armário. Mas eu não vou colocar no meu orçamento meia hora, né? Por causa que eu tenho que calcular o meu tempo e tal. Até alguém perguntou, ó, o Ney ali, Ney meu bom, qual é a melhor maneira de fazer orçamento? A melhor maneira de você fazer orçamento é você saber a tua hora. Já vai começando por aí. Você vai entendendo quanto tempo você leva e você vai entendendo o que você vai ter que ser feito nesses materiais aqui para você levar um tempo. E não é só isso, né? Você tem que ver o projeto, porque eu posso levar um dia para fazer isso aqui. Beleza, mas não é um dia tranquilo, cortando um roupeiro, colocando as pecinhas e parafusando. É um dia trabalhado, com trampo, e fazendo acabamento, e puxando fita na mão. É um inferno para fazer isso aqui. É um dia cansativo. Então isso também influencia no meu orçamento. Eu não vou colocar lá um dia R$150. Não, mas vai ser o dia meio caro, vai ser o meu dia custando 300 conto. Então por isso que eu tenho que entender a minha mão de obra em cima do projeto. Entender o projeto, né? O grau de dificuldade de cada projeto. O grau de dificuldade. Que nem o painel ripado. Um painel lá para você colocar na parede é uma maravilha, mas vai fazer um ripado. É um inferno, cara. Não sei porque os caras gostam disso de ripar. Depois que inventaram isso aí, ó, depois que inventaram o ripado, acabou a paz do marceneiro. É verdade. Hoje a gente tava fazendo um. Ô, Vitor, outra dúvida, assim, na parte de orçamento. Um exemplo, você vai fazer um orçamento, como é que você faz? Você faz por móvel? Por exemplo, você tem um projeto de arquiteto, e assim, normalmente eles põem separado, gabinete de baixo, móvel 1, parte aérea, móvel 2. Você faz esse orçamento separado por móvel? Isso, eu faço por módulos, né? Balcões. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, o orçamento, ele não pode ser a coisa mais
cabulosa do mundo. Porque quando você vai comprar um carro, você vai lá e eles passam o orçamento para você, olha, o pneu esquerdo com roda custa tanto, os pneus custa tanto, o para-brisa custa tanto, o para-choque, não. Isso é uma coisa clara, né? O carro aqui, ó, custa 80 mil reais. Se você quer colocar um multimídia, mais 4 mil reais. Se você quer colocar a roda de liga leve, mais 4 mil reais. Se você quer colocar pintura personalizada, mais 2.500 reais. Não é assim? Uhum. A mesma coisa no nosso móvel. Eu vou fazendo orçamento por módulos. Então eu vou lá, eu pego o módulo embaixo de branco, custa 3 mil reais. Se você quer colorido, mais 1.000 reais. Ou etc. Nesse balcão com gavetas, tudo mais, se ele quiser, ou eu passo inteiro. Olha, a cozinha com aéreo, com ilha, tudo mais, 5 mil reais. Porque se eu vou ficar detalhando pro meu cliente que a portinha custa 100 e isso aqui custa tanto e aquela ali, ele vai pegar e vai dizer para mim, olha, então tira aquela gaveta porque a gaveta custou 150 reais, faz porta. E aí fica aquele saco de ficar tirando para poder reduzir e acaba ficando um móvelzinho enxuto. Mas essa parte no orçamento ali, na questão de valores, um exemplo, lá deu 3 chapas e meia. O correto é comprar 4 chapas. Principalmente madeirado. O que hoje eu faço assim, quando é branco eu cobro meia chapa, porque o branco a gente consegue utilizar, tem sempre. O branco agora o colorido, que é uma coisa que cada cliente é um tipo de material, 3 chapas e meia, não, é 4 chapas. 4 chapas. Olha só o que acontecia com um aluno meu. É até engraçado. Vou conversar com ele semana que vem no bate-papo com o marceneiro, quero que vocês assistam, vai ser legal. Ele fazia assim, ó, ele fazia um banheiro. Aí o que ele fazia? Ele vendeu um banheiro aqui, só que daí ele fazia a meia chapa desse aqui e ele fazia o orçamento do segundo banheiro utilizando a meia chapa do outro. E aí ele fez os dois orçamentos, fez o orçamento desse banheiro aqui e fez o orçamento desse banheiro aqui para um cliente. Só que daí ele pensou, eu vou comprar uma chapa e eu ganho dinheiro nos dois. Só que daí só esse cliente aqui fechava, esse aqui não fechava, pronto, saindo prejuízo. Porque daí esse aqui fechou e aí não compensou, porque daí o outro não cobriu o custo. E aí ele saiu no prejuízo. Eu já fiz isso. Então... Eu já vi, cobrar meia chapa, deixa aí uma hora vende. Aí você ia lá ficava chapa, fazer nunca mais. Fazer... Tem um monte de chapa aqui que sobra meia chapa inteira e tal. Às vezes a gente até oferece para um cliente. Mas, cara, meia chapa não faz nada hoje, né? Então tem que cobrar inteiro, né? Verdade, né, Ney? É isso aí, ó. Deixa eu só ver aqui mais uma pergunta. Alguém mandou uma pergunta aqui. Frederico, e quando pega um serviço grande, bem pego, e no final da obra fica guardando para o cliente por demora do pedreiro ou mestre de obras? Não entendi a pergunta. Eu não entendi. Como é que é? Quando atrasa, por questão da obra atrasa. Você está com os móveis prontos e a obra atrasa. Então, vou contar uma história para vocês. Olha só. Eu tô com uma cozinha aqui. Eu fiz ela em novembro. Ela tá aqui parada, tá? É uma cozinha com ilha, tá toda coberta ali. O que aconteceu? Os clientes compraram a casa e a Caixa não liberou a chave. Deu um problema lá com essas liberações e tal. Tá desde novembro. Hoje é dia 27 de fevereiro. Caramba, estamos em março. Meu Deus do céu, tá 4 meses aqui cozinha, agora que eu percebi. E tá ali. Eu tenho espaço, né? Eu tenho espaço e eu tenho um local que eu deixo ali e tá ali parada. Só que, assim, ó, vamos ser bem sinceros. Você pode fazer alguma cobrança pro seu cliente? Pode. Você pode colocar no contrato? Pode. Só que, cara, a gente cria um vínculo com os clientes, quase uma amizade, que se eu não vou chegar e dizer para ele assim, cara, tira daqui esses móveis daqui, senão eu vou te cobrar multa. Ou eu vou começar a te cobrar aluguel. Não dá para eu fazer isso com o meu cliente. Então eu entendo que ele está passando por uma situação difícil, porque ele está lá, ele está pagando aluguel e está pagando o financiamento da casa e não pode entrar na casa. Ele já pagou os móveis. O que você pode fazer nessas situações? Você pode colocar uma cláusula no contrato, que eu também forneço pro pessoal, que é o contrato de cobrança. Você pode colocar assim uma cláusula dizendo que, olha, se passar do prazo e atrasar a obra, ele tem que pagar o restante dos móveis, para você não ficar perdendo também. Então, acerte o valor, ó, o móvel tá pronto, se quiser, ó, vem aqui na marcenaria, dá uma olhada, ó. Às vezes ele quer, mas não entregou. Então, pelo menos uns 10% no restante. Mas eu preciso do dinheiro para eu poder ter o meu dinheiro, meu lucro, né? Porque é o que vai fazer a gente sobreviver. E eu pagar o resto do fornecedor. A gente pode dar aquele migué também, né? Tem que pagar o fornecedor, tem que pagar as contas e tal. Tem que precisar do dinheiro. Não posso ficar segurando o móvel 4 meses. Foi o que a gente fez. A gente pediu para eles acertar pelo menos mais um 40%.
aí os 10% paga na entrega, né? Porque eu ainda tenho o meu serviço de entrega para garantir. É uma coisa que a gente pode fazer para a gente não sair perdendo, porque a gente precisa receber, né? Eu precisava receber. Então eu fiz isso com eles. Outra coisa que a gente pode fazer, que aconteceu com a minha cliente. A gente está fazendo um prédio, não sei se tu escutou essa história. É um prédio de 4 andares, né? É uma cliente que a gente conhece há mais de 15 anos, ela é uma cliente fiel, ela só faz móveis com nós. Tanto que esse prédio aqui ela nem orçou com outros. E o prédio está atrasado. Era para ser entregue em julho do ano passado. E aí o que eu fui fazendo? Eu falei para ela, ó, eu estou percebendo que a obra não está andando como os passos que a gente queria, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazendo os móveis aos poucos, eu vou fechar outros clientes durante esse processo, e quando você liberando lá, eu vou levando os móveis. Só que eu não vou parar minha produção para levar todos os móveis. Aí ela, topou? Topou. Então a gente fechou, por exemplo, a cozinha da copa dos funcionários. Aí eu fiz a cozinha, eles terminaram lá a parte da copa, eu entreguei. Agora eu tô para entregar a cozinha da área de descompressão. É uma área de festa, assim, uma cozinha de 10 metros lá e tal. Aí o que a gente fez? Olha, eu não tenho espaço para deixar na marcenaria. Então eu fui lá, levei num canto, cobri com lona, deixei lá no cantinho lá da marcenaria, de um prédio lá, de um canto que não tem problema de estragar. E eu deixei encostado lá a cozinha lá dela. Para eu não perder e ela não perder. Porque a gente tem que pensar que os nossos clientes, a gente também tem que entender o que estão passando. Ela também está chateada porque está com a obra atrasada, não é verdade? E como que você faz essa relação assim, ó, entrega? Porque assim, uma hora ou outra, às vezes acontece de 2 entregas juntas. Sim. Vai liberar daqui 30 dias, só que você já se programou para daqui 30 dias entregar outra obra. E como é que você vai? Agora você espera, tem que reprogramar. A prioridade é o meu cliente que está com a obra ok. A partir do momento que a obra do meu cliente atrasou, ele já automaticamente tem que entender, olha, meu amigo, você não é mais prioridade. A partir do momento que der na minha agenda, eu vou entregar teu móvel. Aí eu vou me reorganizar. E ele tem que estar ciente disso, né? Por isso que é muito importante ter uma cláusula no contrato de atrasos, que olha, a partir do momento que atrasou, meu prazo é ok, beleza, mas depois disso é uma coisa que você vai ter que se organizar. Porque imagina, cara, a gente pensa assim, sei lá, o que a gente pode fazer para comparar. Imagina que você vai lá, fila de cinema. Você tá na fila do cinema com o teu filho, não sei se tem filhos, né? Tá com a sua esposa, namorada, foi lá, pegou a pipoquinha, tudo mais, tá na fila do cinema, e aí de repente vem um espertalhão e passa na tua frente e fica na tua frente parado. Como é que tu se sente? Pô, meu amigo, não, deixa, não vou me incomodar. Aí quando ele vai lá comprar o ingresso, ele compra o ingresso, você chega assim com a tua família, desculpa, mas o último ingresso foi vendido para esse cara aqui. Agora tu vai ter que voltar para casa. Tu fica revoltado com aquele cara. A mesma coisa é com a marcenaria. Se a gente está fazendo isso, a gente está passando alguém na frente. E não, quem é o problema é o cara lá da obra. Então, ele vai ter que esperar, vai ter que entender, e se ele ficar revoltadinho, ficar brabinho e querer bater pé, meu amigo, vamos com calma aí. Vamos ser homem, vamos ser gente aqui, vamos ser adulto. Vamos conversar olho no olho, nada de ficar revoltado. Vamos entender que a sua obra atrasou e vai ser no tempo que der. Porque a gente, olha só, outra história, cara. A gente se incomodou muito aqui no ano 2021. Na Semana Marcenaria 2X, estou falando. Tem tanta história que vocês vão ficar doidos. A gente se incomodou com um cliente, cara, que atrasou uma obra em 3 meses. Era para também ser entregue lá por julho, agosto. Era uma casa de 15 ambientes e atrasou a reforma. Só que essa cliente encheu o saco para entregar os móveis. Não, porque agora tem que entregar e não sei o quê. Ainda bem que a gente tinha já feito alguns móveis. E aí ficou uma loucura. Só que enquanto a gente estava entregando aquela casa, a gente tinha vendido mais 2. Como é que eu ia entregar 3 casas em 3 meses? E aí foi o inferno da minha vida, porque a gente estava trabalhando segunda a segunda, das 7 da manhã às 7, 8 horas da noite, por causa de uma reforma atrasada. E aí eu prometi para mim mesmo que nunca mais na minha vida ia fazer aquilo. Então a gente começou... A gente mesmo coloca no problema. A gente mesmo estava se batendo cabeça. Então, a gente decidiu, cara, a partir do momento que deu problema, que nesse cliente aqui, tá ali a cozinha dele. A gente mandou mensagem para ele, meu amigo. E aí, tá resolvendo a situação? Como é que tá? A gente precisa liberar o espaço. Ele tá correndo atrás, a gente entende. Agora, se tiver um cliente folgado, de má fé, que não tá querendo te ajudar, você ajudando e não querendo te ajudar, aí é outra situação, né? Às vezes o cara tá te enrolando e tudo mais, não tá. Aí você pode tomar alguma atitude. Olha, tira os móveis daqui, coloca num galpão, aluga uma casa, a gente não tem espaço. Então a gente tem que equilibrar, né? Tem que ter empatia, né? A gente tem que se pôr no lugar do cliente. Às vezes lá tá com um problema, o pedreiro abandonou a obra, deu uns problemas, então a gente também tem que dar essa equilibrada, né? Deu para entender aí, até o quem que perguntou ali? O Frederico
Frederico, deu para entender, pessoal? Vão mandando aí as suas perguntas aí, que hoje nós vamos bater um papo até 15 para 1 da manhã, né? Que amanhã, seja o que Deus quiser, né? Meu, amanhã eu vou ter que trabalhar à noite, cara. Pô, que coisa, 7h30 da noite. Vou ter que entregar num prédio, aí é comercial, né? Não pode trabalhar durante o dia. Aí eu vou entregar até 5 da manhã, daí 6 horas da manhã eu venho aqui e faço a live das 7. Manda aí, mais uma pergunta, Genilson. Eu acho que assim, é bastante informação já para pôr em ordem aqui. Show de bola. Tu tinha mandado aqui sobre... As vendas, acho, sobre a questão da apresentação das vendas, como é que vocês costumam fazer, se é pessoalmente, se é por WhatsApp. Acho que foi isso que eu tinha te falado, né? É bem simples, cara. Para você fazer as suas apresentações, a melhor coisa que existe para você fazer é presencial ou fazer uma chamada de vídeo. A gente faz pelo Zoom, né? Apresentar um projeto 3D, a gente sempre apresenta 3D. O orçamento eu mando pelo WhatsApp, não tem problema, né? Os valores. Nossa, aqui a gente recebe muito projeto pronto. Sim. Mas só costuma ser muito com arquiteto. A gente recebe, a maioria é arquiteto. Quando a gente desenvolve projeto, desenvolve o projeto de casa inteira. Então, assim, a gente desenvolve bastante projeto também. Só que quando é assim, eu terceirizo. Então, assim, eu faço só as boas e eu manda para um desenhista. Só o projeto pronto. Nesses casos, então seria legal marcar um horário, vem aqui, eu vou até vocês, a gente leva uma pasta, um tem bonitinho, tá aqui, vai ficar assim, vai ficar assado, a gente usou isso, usou aquilo. E já emendando outra pergunta. Você faz esse orçamento antes? Você faz esse projeto antes de fechar o orçamento ou só, hoje eu faço assim, você me passa o que você precisa, tantos gavetas, corrediça, guarda-roupa. Tá, o que a sua ideia vai custar X. Você vai fazer? Aí sim que eu começo a desenvolver o projeto. Porque eu tenho que parar a produção para vir sentar e elaborar o projeto. Eu senti que já perdi vendas por causa disso, porque assim, uma coisa é você chegar a apresentar o projeto e o valor, que a pessoa vai reconhecer ali o valor, só que eu já perdi vários projetos também ao contrário. Tipo assim, eu fazia o projeto, a pessoa pegava o projeto e levava para outro, sabe? Direto. Infelizmente a gente não vai conseguir pegar todos e não vai conseguir fazer 100%. O Frederico tem 35 anos de marcenaria. Obrigado, Frederico, por estar acompanhando. Só que assim, cara, não tem como a gente ler pensamento. Não dá pra gente saber o que o cliente está pensando. Então, o que eu faço? O que eu faço aqui na minha marcenaria? Eu atendo o cliente, eu faço o atendimento, eu faço o projeto, ele confirma se ele vai querer aquela ideia, aí eu faço o orçamento e apresento para ele. Sempre eu faço isso. Não importa. Eu não pergunto para ele assim, quanto que você está querendo pagar? Ou qual que é o médio de valor? Não importa. Se o cara quer fazer um balcãozinho com 2 portas, até ele quer fazer uma casa inteira, eu vou lá e eu faço sempre o mesmo atendimento. Eu não faço um filtro, por assim dizer, do tipo, esse cara eu acho que ele é pobre, ele não quer fazer. Ou esse cara aí, ele é rico demais, não tem condições de atender. Alguma coisa do tipo. Não. Eu faço atendimento para ele, eu faço... Atendimento padrão, vamos dizer assim. É o meu atendimento padrão que eu costumo utilizar, até costumo, é o nosso aqui que a gente utiliza, tenta passar o melhor possível. Só que o jeito que eu atendo o meu cliente, eu já entendo o que ele quer e o que ele não quer. E se ele vai fechar ou não vai fechar. Eu vou sempre fazendo uma filtragem no olho dele. Porque às vezes tem aquele cliente que ele só quer barganhar preço. Por exemplo, veio uma mensagem para mim essa semana de um cara que ele mandou assim, quanto custa esse roupeiro? Pegou uma foto do meu Instagram e mandou, quanto custa esse roupeiro? Aí, mas qual que é a medida, né? Faz 2 metros aí. Tá, mas 2 metros por quanto de altura? Faz mais ou menos o padrão que vocês usam. Pô, o cara só quer preço. Tu acha que eu vou perder tempo fazendo orçamento e tudo mais? Vai dar mais ou menos 7 mil reais aí, cara. Vai embora. O cara só quer preço. Ele vai, meu Deus, 7 mil tá louco? Na Casa Bahia eu pago R$1.000 no mesmo roupeirinho. Não é verdade? Então a gente já vai entendendo quando o cliente quer. Então quando ele liga pra mim, primeira coisa que eu tenho que ter pensamento. O cara que tá ligando pra uma empresa que faz móveis sob medida, tu acha que o cara ele não tem noção de que vai custar caro o móvel? Só se o cara for muito louco, né? Um cara que viaja na maionese, tem alguns meio malucos, mas tudo bem. Mas o cara que liga, ele já tem uma certa condição financeira. O que ele tá querendo saber é se você, Genilson, vai conseguir entregar o sonho que ele quer. E às vezes o sonho dele tá no projeto. Porque às vezes a gente vai lá e faz um esboço, é mais ou menos isso que tu quer? Aí o cara, mais ou menos isso. Aí não, eu vou fazer um desenho e orçamento. Nisso ele já tá fazendo com 2, 3, que daí vem o cara lá que tem uma empresa gigante, né?
Tem aquelas caras que tem Fez o 2, 3 projeto, né? desenhistas, o projetista que é gratuito, que ele vai na casa do cliente, leva o computadorzinho bonitinho e vai lá e enche de coisa lá no... Aí ele já perdeu o cliente. Então, Entende? assim, o modelo legal então seria, ó, entrou o cliente, faz essa primeira reunião ali, igual até alguém comentou o briefing certinho, o que ele quer, Isso. monta um projeto em cima disso e apresenta. Seja pessoalmente, seja via Se chamada você for Zoom. se você for fazer o projeto, apresente ele, mas não dê para o seu cliente. Nunca mande imagem, Aham, nunca mande o projeto, porque senão fica fácil dele pegar esse projeto e desaparecer aham, com ele. Então só mostre para ele, dê as ideias, fale para ele, ó, não vendo o projeto, porque pô, nós somos marceneiros, não somos projetistas, né? Então a gente tem que fazer um negócio legal, bonitinho, só que ele tem que entender que o valor do projeto não é o valor do projeto. Ele tem que ver o valor no meu serviço. Eu vou uhum, conseguir entregar isso aqui para você. Você pode levar esse projeto aqui para a marcenaria do Brasil inteiro, mas você não vai conseguir ter a mesma qualidade de projeto que eu vou te entregar. Ele pode até encontrar, né? Claro que vai encontrar um marceneiro que entrega, né? Mas só que você tem que colocar isso na cabeça dele. Tem que fazer uma lavagem cerebral nele, de tipo assim, cara, eu vou te entregar isso aqui, ó. Eu consegui desenhar isso porque eu consigo te entregar isso. Nós temos que dar esse valor para o nosso cliente. Ele tem que ver uhum. que nós somos o marceneiro que vamos conseguir entregar esse projeto. Aí, quando a gente fizer o orçamento, você vai lá e faz uma cozinha, custou 15 mil reais e, caraca, até que eu pensei que ia dar quase 40 mil reais, porque o Uhum. Genilson fez um Eu projeto lá. pego o valor Meu, primeiro, né? Depois pegar o é, preço, né? você tem que entregar E primeiro isso o aí seria valor, depois o até uma preço. forma de filtrar também, né? Os clientes. Hum, Porque assim, se você fala que vai, se o cara não quer nem esperar o projeto, provavelmente ele não está interessado em nada, né? é, senão ele Então, só quer o projeto. Se você for vamos mar... fazer Quer isso, dizer, a partir do momento que você quer marcar uma reunião, ou o cliente ir até o cliente de você, você já começa a filtrar, né? Tem é, cliente que, é igual você falou, é só preço, só quer saber ali só para ter um parâmetro, alguma coisa, tu começa a filtrar, o cara já vem assim meio, não sei, não, mas quanto que vai né? custar mais ou menos isso e tal? Aí você, tem cliente que, por exemplo, que pede, eu queria fazer um balcãozinho de banheiro. Beleza, manda a medida aí que eu faço aqui o orçamento para você. Pronto. Às vezes é um móvelzinho que o cara nem quer. Só que a gente tem que ter noção Uhum. quem que é o nosso cliente. Por isso que é muito perigoso a gente fazer uma filtragem muito superficial. Olha só o que aconteceu. A gente fez um móvel com uma cliente e era só um balcãozinho pequenininho lá para lavanderia. Só que essa mulher, ela era mãe de umas advogadas. E elas eram podre de rica. E elas estavam querendo fazer todos os móveis. Elas estavam testando a marcenaria. E sabe o que a mulher disse? Ela sabe o que ela disse? Ela foi bem sincera. Ela disse, vocês foram os únicos marceneiros que vieram aqui para fazer o balcãozinho. Aí a minha filha gostou e agora quer fazer todo o escritório dela. Se eu tivesse, putz, que porcaria de banheiro, nem vou fazer. Perdia todo o projeto lá que eu ganhei uma grana em cima. Então é perigoso fazer uma filtragem só no olho do cliente. É claro que a gente tem que ter uma certa noção, mas não tem como eu dizer assim, uma certeza absoluta. A gente não tem uma E, bola de cristal, infelizmente. acho que tem outra coisa que eu acho que eu até te falei, te comentei com você. Como é que eu precifico isso? Um exemplo, você sai da margem do lucro, eu tenho que ter vamos dizer assim, uma parte especial no meu orçamento para isso. Por exemplo, a partir de hoje eu vou começar a fazer orçamento para todo mundo, ok. Isso vai sair, vai ter um custo, como se eu terceirizo essa parte do projeto, eu pago por projeto, no caso, por Uhum. ambiente. E além do meu tempo também para desenvolver cada projeto. Que eu desenvolvo o projeto, eu só pago para fazer o 3D, né? No caso. Certo. Eu tenho que ter uma porcentagem específica para esse custo, a gente, não sei como é que seria cobrado isso, porque assim, os que fecham vão pagar os que não fecham, né? E como que seria cobrado isso? É uma resposta bem complexa, mas não tão difícil de entender. Eu chamo de atos salvadores da marcenaria. É o financeiro da empresa. Quando você salva ela financeiramente. E quando você entende que o teu financeiro está rodando. Como assim, Vitor? Você paga um projeto um certo valor fixo, certo? Você Isso. tem a tua hora, tem um valor fixo. Uhum. Quanto tempo você gasta para ir da casa do cliente até lá? Você levou uma hora para ir lá, atender o seu cliente e voltou. Então, qual é esse valor? Se você fosse trabalhar na marcenaria, quanto que ia custar? Ia Então custar esse uma eu hora. já coloco no orçamento dele. No caso, Coloca no orçamento dele. já faz parte do orçamento, né? Vai fazer Todo esse parte do tempo. orçamento. Uhum. Vai fazer parte do orçamento. Porque as que você está gastando uma hora para atender ele, você ia gastar para produzir. Então, tudo incluso. E um processo de atendimento ao cliente não é de uma noite para o dia. É meses, às vezes, você fica em cima do cliente. Muito tempo. Então, Uhum. se ele tá lá te enchendo o saco, fez 1 milhão de alteração, você ficou 4, 5 horas lá, pode colocar o Acontece preço. muito. Uhum. Cara, assim, ó, sinceramente,
Tem cliente que é chato, vamos ser bem sinceros, são chato. Então, quanto mais chato ele é, mais caro vai se tornar o orçamento para mim. Porque eu sei que eu vou me incomodar. Eu sei que eu vou me incomodar. O marceneiro que está me assistindo aí sabe que pega um cliente que, puxa vida, que encheção de saco. Se ele está te enchendo o saco no projeto, lá na entrega do móvel vai ser pior ainda. Pode ter certeza. É sempre assim. O Rafa falou ali, ó, eu faço um bom debriefing com o cliente para entender o valor do investimento, aí sim faço o projeto de acordo com as informações. Cada um tem o seu processo de produção. O importante é a gente ter lucro, marceneiros. Ó, eu já falo logo que eu cobro o meu projeto, pois já fiz de graça demais, pode ser cobrado também, não tem problema. Cada um funciona de um jeito. A minha marcenaria aqui eu não cobro, né? É o meu diferencial. Eu vou falar mais na live de sexta-feira. Vou falar sobre o diferencial da marcenaria. Eu vi que no começo da live, eu vou trazer um pouquinho, você estava falando sobre margem de lucro. Acho que você falou, cada marcenaria vê o que é viável, depende muito da região também, igual eu falo, concorrência aqui na minha cidade, hoje são 7 marcenarias. E assim, não tem muito parâmetro, sabe? Tem orçamento que você faz que fica mais barato que todo mundo. Eu cheguei a fazer isso aqui. Tem orçamento que eu faço com mais barato e orçamento que eu faço com mais caro. Então assim, e assim, eu sempre tento fazer meus orçamentos baseado, sempre no planilhado, quantidade de material tudo certinho, sabe? Não mais ou menos tanto. É sempre que eu faço tudo detalhado. Ou a margem ideal para o marceneiro hoje estaria girando em torno de quanto por cento? Em cima, assim, a margem de lucro? De lucro por projeto, 20%. 20%. 20% é o ideal. Aí a gente vai regulando conforme o projeto. Né? Tem um projeto que não consegue bater os 20%. Mas os 20%... Você consegue tirar um pouquinho mais, igual esse que eu falei da adega. Eu perdi, eu não tirei isso. Porque assim, eu programei para meio-dia e fiz em um dia e meio, então assim, eu perdi muito. Mas tem projetos que você consegue salvar isso, né? Você consegue tirar um pouco mais, né? Isso. Às vezes você consegue ganhar às vezes você consegue ganhar no material, né? Se você consegue material barato, chapa. Eu sempre falo muito, né, do nosso parceiro aí, a UD, hein? Quem não conhece, a UD Empresas. Você consegue ferragens baratas, dobradiças baratas, isso pesa no teu orçamento. Na venda e na compra. Mas, cara, não existe coisa maior do que você ganhar na sua qualidade de entrega. Como a gente estava falando agora. Você já faz um móvel bom. Eu sei que você é um marceneiro bom. Eu vi o teu perfil. Você tem móveis de qualidade. Só que o teu cliente tem que ver isso. Ele tem que ver que o valor que ele está pagando não é só pelo... ele é o mais barato ou ele é mais caro porque é bom. Não é porque é mais caro porque é bom. É porque o preço é compatível com a qualidade. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena fazer um móvel com ele. E aí, sim, você vai fechar projetos de qualidade. E não com o seu conhecido como o Zé da esquina, o baratinho. A gente teve um problema muito grave, mesmo muito grave aqui no começo. Sim, a gente sempre teve, assim, desde por causa dessa questão que eu falei no começo. O que eu programava e o que realmente eram as entregas. Então, assim, a gente, sei lá, depois de um ano, aí começou a atrasar, sabe? E a gente teve muito atraso no final do ano, principalmente. E eu vejo que isso queimou muito o nosso filme, sabe? E agora, assim, eu tô correndo atrás para tentar... Porque, assim, foram dois lados. Atrasos, e esse atraso gerou a qualidade, caiu a qualidade. Porque tudo correndo, faz rápido, faltava direito, mal terminava onde estava começando o outro, aí voltava naquele que tinha faltado 2 portas, e sim, queimou muito nosso filme, sabe? E agora eu tô lutando para conseguir reconquistar meus clientes, o nosso nome. E assim, esse filme também complicado. Só que assim, a gente trabalha muito na região também, sabe? Então assim, não é só aqui. Na verdade, até, se for comparar aqui, a gente tem pouco serviço, mas a gente trabalha mais na região mesmo. Até porque aqui fica muito difícil essa questão de preço. Sim, aí você vai dependendo de outras cidades ao redor, né? Já tem cidades ao redor de 25, 30 quilômetros, e cidades perto, tem muita demanda, sabe? Então, assim, porque aqui hoje é muito difícil a questão do preço, sabe? No começo a gente estava indo super bem, conseguimos agregar muito o nosso nome, o pessoal estava sempre falando, a gente sempre sendo indicado. Só que aí começou essa questão dos atrasos, aí queimou muita gente, porque é cidade pequena, né? Aí a gente foi, como diz, aí a gente começou a expandir para cidades de fora. E agora a gente está conseguindo, lutando para reorganizar isso, buscando conhecimento, né? Lógico, para poder não acontecer mais. E vou ser bem sério contigo, tá? O prazo está ligado ao nome, né? Isso é a coisa mais valiosa e importante. Percebe... Eu não sei se você escutou a história do Correios que eu contei hoje de manhã. Você vai lá? Não participou?
Você tá lá, você compra um celular novo, compra um iPhone 14 Pro Max lá, feliz da vida, que vai chegar comprando a Magazine Luiza, e você compra pelo Correios e entrega para chegar lá no dia 5 de março. E aí você está esperando, o correio vem, aí você está lá cuidando do rastreamento, chega lá do dia 4, chega dia 5 e nada do Correios aparecer. Passou do dia 6, você já fica revoltado. Porcaria de Magazine Luiza, Correios não presta, tem que fechar essa porcaria, tu já fica revoltado. Agora, ao contrário, também é verdadeiro. Chega lá dia 3, dia 4, saiu o destinatário para entrega? Não acredito. Aí chega o carteiro um dia antes. Tu até abraça o carteiro, beija ele. Magazine Luiza é a melhor loja do Brasil, porque chegou antes. Então, quando a gente entende que o nosso prazo é muito valioso, são duas coisas muito valiosas, prazo e qualidade. Só que o que vai fazer eu ter qualidade? É ter tempo para produzir com qualidade. E o que vai fazer eu ter tempo para produzir qualidade? Eu ter um prazo confortável. Só que o que vai ter eu ter prazo confortável? É ter a minha marcenaria organizada com todos os processos. Uma coisa puxa a outra, né? Cara, é por isso que eu sempre falo, não é só você chegar aqui, marceneiro, e assistir uma live, uhul, eu agora vou faturar, eu vou ser o melhor do mundo. Eu não sou coach, cara. É você, não é motivacional, não é você estar motivado a fazer, ir pra academia, e eu vou ser magro, e eu vou ficar bombado e não sei o quê. É você estar compromissado com a sua empresa, com a sua marcenaria. E quando você entende que você tem um compromisso muito valioso, você estuda ela, você entende que uma coisa leva a outra, e aí tudo isso aqui vai virar um método. Por isso que eu falo o método marcenaria 2x. Por causa que senão podia ser o método marcenaria de sucesso, o método de marcenaria milionária. Não é isso. É um método de você produzir e lucrar 2 vezes mais que a sua marcenaria. Faz sentido? Eu sou o melhor no ramo e humilde também. Ó o Will aí, ó. Prezar por qualidade sempre. É isso aí, Federico. Margem de contribuição, Breno, não entendi a pergunta. Que margem do que ó? Tô perdido já, a gente tá passando aqui na conversa. Verdade, tem preço diferente quando o cliente começa a mexer no projeto, é ser chato. É ser chato mesmo. Caramba, caiu meu tablet aqui. Só um pouquinho, pessoal. Tá caindo tudo aqui. Então a gente tem que ter, cara, tem que ter muito jogo de cintura para ser dono de empresa, para ser administrador, poder equilibrar tudo. Engloba muita coisa mesmo. Beleza, Genilson? Mais alguma pergunta, brother? Hoje eu acho que é só. 1 hora batendo papo aqui. Valeu a pena pra caramba, hein? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Genilson, por ter topado essa conversa aí, cara. Espero que você acompanhe a Semana Marcenaria 2x, tá? Semana que vem vai ser do dia 6 a 12. Vocês estão acompanhando aí, ó. Me segue aqui no Instagram, por favor. Se tiverem perguntas, manda aí. Ó, o Federico, de 35 anos, agora que estou aprendendo a trabalhar mais tranquilo. Cara, é isso aí, ó. É o que eu falei pro Genilson. O Genilson tem 2 anos de marcenaria. Não queira chegar ao nosso nível. Nós estamos fazendo 19 anos de marcenaria, agora que a gente está trabalhando tranquilo. Começa agora, dá para começar certo. Então, cresça com segurança, né? Com tranquilidade, para você ter lucro. Não adianta ter faturamento milionário e tá uma loucura aí, devendo para Deus e todo mundo, correndo que nem maluco, perdendo os cabelos aí, porque o meu pai é careca de se estressar com marcenaria. Já tá começando as entradas também, ó. Já tava aqui já. Ninguém merece ser ruivo e careca, né? Tá louco. Então tá bom, meus amigos. Obrigado mais uma vez. A gente se vê por aqui. Amanhã, 7 horas da manhã, marceneiros, de novo estarei aqui ao vivo, trazendo mais um conteúdo para vocês. Então, boa noite a todos. Muito obrigado e até mais. Valeu, Genilson. Um abraço. O Ney mandou agora uma pergunta aí. Tá, eu vou só responder ali, ó. O que você pode dizer para alguém que está abrindo a sua marcenaria? Cara, estuda, aprende a gerenciar a marcenaria. Tenha pensamento de dono. Saber fazer móveis a gente sabe, mas aprenda a gerenciar a marcenaria, organizar a produção, organizar financeiro, fazer orçamento correto, atender cliente, seja um ótimo dono de marcenaria. E aí depois você vai para a produção. Melhor dica que, se alguém tivesse dito disso para mim há 18 anos atrás, eu não tava aqui na internet fazendo um monte de vídeo para tentar ajudar o pessoal. Não comece pela produção, né? Comece pelo financeiro, pelo organizacional, né? É isso aí. É uma boa dica. Valeu, boa noite. Tchau, Margarete. Tchau, valeu.